de todos. Meus irmãos, sem delongas, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 4. A temática segue nessa proposta que foi colocada, então estaremos lendo. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos acompanhar comigo. Efésios capítulo 4, nós vamos ler do verso 7, aos demais palestrantes, que Deus abençoe, pregadores, né? Os homens de Deus vão trazer a palavra. Efésios 4, estaremos lendo do verso 7 até o 14, diz assim a palavra do Senhor: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verso 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Muito bem. A todos os professores que estão aqui, nós vamos esta noite falar sobre a educação que nos torna firmes. Vou dizer mais uma vez, e no 3 vocês vão dizer bem forte: a educação que nos torna firmes. 1, 2, 3. Muito bem. Veja que na nossa temática nós temos perseverança, que é uma expressão que ela passa a delinear aquilo que persevera, aquilo que se mantém. E eu quero dizer a todos nesta noite que toda a educação, meus irmãos, toda a educação, ela tem um telos, ou seja, ela tem um fim, ela tem um objetivo. Toda a educação. E quando se fala que toda a educação tem um propósito, tem um objetivo, tem um fim, nós sabemos que é isso e é para isso que a igreja está aqui. Saber qual é o propósito desta educação cristã que nós estamos estudando ou iremos estudar esses dias. Por exemplo, nós sabemos que há conceitos para a educação secular, para a educação religiosa e também para a educação cristã. A educação religiosa, ela tem uma amplitude até legal. Na época, a Lei 9.475 tratava sobre o ensino religioso, mas até mesmo com o advento do parecer 241, que reconheceu os cursos de teologia, que todo mundo aplaudiu, que todo mundo louvou e que foi muito bom, a criação da faculdade, da escola. Só que ainda hoje há um debate grandioso em saber dessa questão, porque aquilo que era um seminário, que era fechado para a formação de pastores, ele deixou de existir. Quando as faculdades foram liberadas, quase todos os seminários deixaram de existir. Há um movimento, há uma igreja aí no Brasil, que ela continuou com a faculdade dela reconhecida, mas para a formação de pastores, ela fechou os seminários só para a formação de pastores, ela não deixou aberto. A Igreja Adventista faz isso. Também algumas igrejas no Paraná adotaram essa postura. Elas não quiseram o reconhecimento pelo MEC, mas se colocaram para a formação única e exclusiva dos seus pastores, dos seus líderes. Por quê? Porque
quando se fala de educação religiosa, a educação religiosa, ela não ensina fé, ela não ensina princípios bíblicos. A educação religiosa, ela vai no âmbito da cultura, ela vai no âmbito da informação, da religiosidade, de se estudar diversos ramos de religião, de cultura religiosa, dentre outras coisas. Esse é o viés da educação religiosa. A educação secular, se vocês pegarem aquele livro muito antigo dos irmãos Cláudio Piletti, eles fazem um apanhado histórico de toda a educação em seu desenvolvimento. Porém, também é interessante observar que aquele livro muito antigo, um livro da ETAD, até me parece escrito pela esposa do pastor Elianai Cabral, ela escreveu sobre a educação cristã, e lá ela faz um apanhado mostrando quando surgiram as primeiras escolas, quando se organizou o processo, quanto você aprende, quando você vê, quando você olha, quando você fala, quando você memoriza. Então aquele livro da ETAD tem todos os princípios básicos sobre o desenvolvimento da educação cristã. Inclusive ela faz uma distinção do que é a educação cristã e do que é a educação religiosa. O Seminário Presbiteriano de Minas Gerais lançou também um pequeno livro que trata sobre a educação cristã. Nesse livro ele trata sobre música, sobre a educação cristã e assim por diante. Mas enquanto a educação religiosa, ela lida com informações, com cultura, a educação secular, ela não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. A educação secular, ela tem seu plano de aula, ela tem seu conteúdo programático, simplesmente firmado em um processo histórico-cultural. Quando você estuda sobre currículo, você estuda sobre essa estrutura, ela é muito interessante. Por quê? Porque a educação secular, ela não tem qualquer interesse com a educação cristã. Isso porque a educação cristã, o princípio dela é a palavra de Deus. A educação cristã, a base dela são as escrituras sagradas. E você nunca vai ler num livro de ciência, essas letras te tornam sábio para a salvação. Mas quando você lê 2 Timóteo 3,15, Paulo diz: as sagradas letras te tornarão sábio para a vida eterna. Ninguém lê livro de biologia, ninguém lê livro de história para ser santo, para ser salvo. Lê para as informações aqui presentes na terra. E deixa eu dizer mais, há uma senhora, fugiu agora aqui o nome dela, mas ela é uma historiadora que está sendo muito famosa no Brasil, e ela está escrevendo muito sobre o poder da Igreja Católica quando ela veio para cá, para o Brasil, na sua colonização, com a sua educação imposta. A educação imposta. A igreja trouxe uma educação imposta, mas a igreja, quando trouxe essa educação, ela também não era uma educação da plebe, não era uma educação dos pobres, era uma educação também de elite. E muitas escolas no Brasil, elas se tornaram educação de elite, mas não foi só no Brasil, também nos Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer aqui é que toda a educação, ela tem um objetivo, ela tem um alvo, ela tem um propósito, ela tem um telos, ela tem um fim. Vou dar um exemplo. Qual era o propósito da educação grega? A educação grega, ela começa a sua forma embrionária com grandes pensadores. E você tem lá atrás homens como, por exemplo, da Ilíada, de Homero. E quando você chega em Platão, a academia platônica, ela tinha um ideal em formar homens. Mas o que Platão dizia? Vamos formar homens para a política, vamos formar homens para cargos, vamos formar homens para exercer um poder na terra. Olha o ideal de Platão na sua educação. A educação socrática, ela tinha também o seu viés. O que Sócrates ensinava com a sua educação? Sócrates, ele volta para uma educação mais interna. Ele dizia que o ser humano tinha dentro de si a capacidade de refletir, de pensar, e que ele poderia ser sujeito da sua própria educação e do seu conhecimento. Ele dava ênfase ao refletir, ao pensar de modo interno. Baseado no oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo,
você pode observar que Sócrates, ele vai desenvolver a sua educação nessa particularidade, e o método que ele vai usar é a maêutica, por causa da sua mãe, que era parteira. Veja que nós podemos analisar que esse é um viés que se segue da educação socrática, da educação platônica. A educação dos sofistas, apesar de que alguns falam que eles tinham aspecto positivo, outros não, mas os sofistas, eles usavam a retórica, a arte de falar, e os sofistas educavam para que as pessoas que quisessem exercer boa posição, bons cargos, deveriam falar bem, memorizar bem e ter a arte do domínio, ainda que fosse com malandragem. Mas os sofistas, eles trouxeram esse tipo de educação que até hoje está presente aí, quando você ouvir falar em retórica, quando você ouvir falar da arte de falar em público, quem traz isso é a educação sofista. A educação grega, na sua essência, ela preparava o homem antes lá atrás para pensar, para refletir, mas quando ela vai se desenvolvendo, ela prepara o homem grego, o jovem grego, para que ele tivesse a capacidade da guerra, a capacidade de também se expressar. Essa era a educação da Grécia. Eu quero dizer até aqui que nenhuma dessas correntes tinham qualquer ligação com a Bíblia. Eles não pensavam em Bíblia, eles não falavam em palavra de Deus, nada disso. Nada disso. Agora, quando você chega na educação romana, a educação romana, ela é bem prática. Dos romanos vêm as 12 tábuas da lei, dos romanos vêm os tribunais, dos romanos também vem a guerra. Mas os romanos, eles pegam a ideia grega daquele que levava o filho para a escola, que na verdade era o pedagogo. Eles pegam essa ideia e introduz também na educação deles. Mas o cidadão romano era preparado para a guerra, era preparado para a arte, para a poesia. O treinamento era muito pesado. É de Roma que vem a ideia da palmatória. Palmatória, quando o aluno não respondia bem, ele poderia apanhar, ele poderia levar soco ou poderia levar a palmatória. Tinha que decorar. Ninguém em Roma, um poeta, para ele ser bem conhecido, ele não poderia falar lendo. Jamais. Se alguém falasse lendo, era muito fraco para o orador romano. Cícero dizia isso, era muito fraco. Então ele teria que ter a habilidade de memorizar tudo, as estrofes da poesia. Então quem era formado em Roma tinha orgulho. Primeiro, adotou uma cultura grega, e por isso se fala greco-romano. Adotou uma postura de decorar textos. Eles decoravam textos pesados, eles decoravam textos grandiosos para citarem. Mas a educação romana, ela era uma educação elitizada. Nem todo mundo sabia ler e estava mais atrelada ao poder e aos grandiosos. Então, cada educação dessa tinha um fim, tinha um objetivo, tinha um propósito. E aonde era que estava a igreja nesse particular? Vamos para a educação hebraica. A educação hebraica, vocês sabem muito bem, os judeus viviam quase como que isolados. Eles não tinham interesse nas outras culturas, porque as outras culturas eram envolvidas com artes, com magias, eram envolvidas com sincretismo religioso. Então eles, para protegerem seus filhos, eles mesmos faziam a sua educação. Por isso que quando você lê Deuteronômio capítulo 6, verso 7, diz assim: e estas palavras intimarás aos teus filhos, e delas falarás, andando pelo caminho, acordando-te e deitando-te. William Coleman, ele diz que era tão interessante, que no meio de Israel quase não havia analfabeto, porque a família cumpria o papel de educar os filhos. Hoje nós temos uma preocupação com os nossos filhos, uma preocupação com a aprovação de leis, mas dentro do redil de Israel, as crianças estavam protegidas. Por quê? Porque os pais empurravam Bíblia, empurravam a palavra, e os filhos eram educados. Quando você vai para Daniel 3, os 3 jovens não foram para a fornalha, eles foram para a fornalha, mas não aceitaram a palavra do rei. Por quê? Ensinados em casa.
Quando você vai para Moisés no Egito, 7:22, a Bíblia diz em Atos, Moisés era formado em toda a ciência do Egito, mas a mãe ensinou a educação tão forte do povo judeu, que quando Moisés chegou no Egito, ele entrou no Egito, estudou no Egito, se formou no Egito, mas o Egito nunca entrou nele. Hebreus 11 ele diz, eu não quero ficar aqui, porque eu tenho uma promessa de uma cidade maior. Essa era a educação que permeava a vida hebraica. Só para os irmãos terem uma ideia, quando José está morrendo, irmão, todo mundo quer morar numa cidade onde o nome dele é grande, e José é diferente, ele não queria ficar na cidade onde o nome dele foi grande. Os gregos tinham a ideia de imortalizar o nome, os romanos também tinham, mas quando Moisés, ou melhor, quando José está morrendo, ele chama os seus irmãos, está lá no capítulo 50 de Gênesis, e diz, olha, o Senhor Deus vai visitar vocês, e eu não quero que vocês deixem os meus ossos aqui. Todos nós queremos uma placa. Se alguém foi prefeito nessa cidade, ele quer uma placa que foi prefeito. Se foi governador, quer uma placa. José foi o único governador que não queria uma placa dele. Por quê? Porque a educação que ele recebeu dos pais era que o Deus dos céus estava no comando da história e que haveria de levar o seu povo para mais longe. E José sabia disso. A grande questão é, estamos ensinando essa educação? Nós estamos tendo essa educação? Aí quando você observa toda essa questão que nós estamos analisando, o jovem grego era preparado para a guerra, preparado para a batalha, o jovem romano preparado para a arte, preparado para a poesia, mas o hebreu era preparado para viver a Torá, era preparado para viver a Torá. E quando aquela criança era ensinada, ela passava a saber de cor muitas partes da Torá, em especial a estrutura do Velho Testamento, que é o Pentateuco, o alicerce do Velho Testamento. Então a criança, ela estava preparada com toda aquela base. Você vê Daniel no capítulo 1, verso 8, 3 jovens com aproximadamente 14 a 16 anos de idade, olha a estrutura deles na Babilônia, educação hebraica bem preparada. Há um historiador bíblico que ele diz que a igreja foi tão bem preparada que pouco problema no Novo Testamento de casamento, de família tinha. Por quê? Porque a igreja era bem estruturada nesse particular. E o que se tinha resolvia em casa. Quando nós saímos da educação hebraica, aí entra o período em que Jesus vem, e quando Jesus vai embora, aí nós vamos entrar o período patrístico. A patrística, ela vai produzir os grandes homens que vão trazer tratados que se tornarão educativos para nós. Só para os irmãos terem uma ideia, nenhum dos pais da igreja criaram escolas, nenhum dos pais da igreja criaram escolas, nenhum dos pais da igreja abriram faculdade vai surgir no período medieval, nenhum dos pais da igreja abriram faculdade. Mas tem uma coisa interessante, vocês sabiam que a educação dos pais da igreja, a educação que os cristãos receberam, foi o único período que abalou o mundo romano como nunca houve na história? Só para vocês terem uma ideia, o poder da educação. A Martin Lloyd-Jones, ele diz que o ensino de Jesus, do Sermão do Monte, foi tão forte, que quando uma pessoa aceitava Jesus como Salvador, a vida dele mudava, que o Império Romano tinha ódio dele. Por que o Império Romano tinha raiva de crente? Porque quando ele aceitava o Evangelho, aí ele lia a palavra do Senhor em Filipenses 2, que Jesus Cristo era o Kyrios, Jesus Cristo era o Senhor não era o César, o Senhor não era o imperador. E os cristãos não adoravam César, porque a educação da palavra e dos ensinos estava dentro de cada crente. Quem glorifica a Deus? Nem que morresse. Vamos pegar aqui, Martin Lloyd-Jones diz que quando uma pessoa aceitava Jesus no período do Império Romano, o Império Romano tinha raiva, porque olha a primeira lição de Jesus: bem-aventurado os humildes. Diga isso comigo, bem-aventurado
Os humildes, vamos lá, só quem tem boca bem forte. Bem-aventurado os. A primeira coisa é que quando o cristão aceitava Jesus, se ele fosse poderoso, fosse rico, fosse grande, ele deixava de querer ser o quê? Grande, e ele queria ser o quê? Humilde. Olha o poder da educação. Mas eu estou falando aqui é da educação cristã. Então quando o cristão aceitava Jesus, que ele recebia o sermão do monte, bem-aventurados os humildes, eles não queriam ser grandes. O que tem de crente, que tem Bíblia, que tem conhecimento, ele quer ser grandão. E quando o ensino de Jesus entrava, eles ficavam, era pequeno. E o Império Romano tinha ódio dessa filosofia. Bem-aventurado os pobres, do quê? Esse ensino entrou tão forte que os crentes naquela época queriam vender tudo, aguardando a volta de Jesus. Eles queriam ser pobres para serem ricos de Deus, e não queriam riqueza material para não se apegar a ela. Hoje está diferente, a maioria anda doido para ganhar dinheiro, não é isso? E enganando até. Eu quero mostrar aqui, irmãos, isso é tão sério. Jesus Cristo diz assim: bem-aventurado o que tem fome e sede de. Vamos lá, fome e sede de. Eu estou falando aqui do poder da educação, mas não estou falando da. Vocês podem observar, até eu também tinha isso, irmão. Estou largando isso de mão. Vocês podem observar que quando a gente escreve um livro, nós citamos 20. Quem é da área acadêmica sabe que todo professor, ele pede para fazer as citações. As citações são claras para mostrar que você não é novo. Salomão diz que não tem nada novo, está lá em Eclesiastes 1. Então você não é o dono da ideia, não é o bambambam. Então se você não é o bambambam, você tem que fazer as citações das referências bibliográficas para dizer onde você pesquisou aquele trabalho. Mesmo que você tenha uma ideia, ela é nova, como diz um filósofo, tudo que já tinha para pensar, Aristóteles pensou. Tudo que já tinha para pensar, Aristóteles pensou. Aquele homem tinha uma mente fora do normal. Até alguns chegaram a dizer que Deus esclareceu ou clareou a mente de Aristóteles. Tudo que vocês pensarem, Aristóteles pensou. Não tem uma coisa que ele não pensasse. Era uma coisa, logo eles viviam só para pensar. Eles viviam só para pensar. Hoje a gente tem mulher para dar conta, tem menino, tem igreja, né, assim. Até para pensar um texto fica ruim. Mas naquela época não, eles viviam para pensar. Então produzia muito. E Aristóteles pensou tudo Aristóteles pensou. Agora deixa eu dizer uma coisa. Quando você chega, olha o que diz a Bíblia: bem-aventurado o que tem fome e sede de. Os crentes naquela época, a fome deles era tão grande por Deus, eles não queriam só uma experiência, eles queriam viver um relacionamento, nem que morresse. Qual é a nossa fome hoje? Pergunte, qual é a fome? Às vezes eu tenho fome de me tornar um grande palestrante na igreja, mas é para vender livros, é para ser conceituado, é para ter like. Às vezes eu quero ser um grande pregador, para quê? Para ser muito convidado, ser respeitado. Você vê Orígenes, que criou a Hexapla. Orígenes queria morrer, ele queria ser um mártir por causa da fé em Cristo Jesus. E olhem para cá, no Império Romano, irmão, o Império Romano tinha raiva, porque quem aceitava os ensinos de Jesus, e eu vou dizer uma coisa para vocês, até o professor, quando aceitava Jesus naquela época, ele não podia mais ser professor. Ele era o magistério. Escute aqui, por isso que o negócio ficou pesado. Não vou radicalizar, mas eu estou contando a história. O magistério era criticado naquela época. Por quê? Porque todo professor que era do Império Romano, ele também adorava ídolos, e ele prestava uma educação para o Estado, atinente também com a idolatria. Então, quando aceitava Jesus, eles tinham que rejeitar aquela ideia do magistério. Essa briga ela vai ser grande, porque você vai ter Clemente de Roma e você vai ter Tertuliano, que vão se digladiar nessa linha de pensamento. Serviço militar, a maioria dos crentes não podiam ser. Medicina, a maioria não podia aceitar, porque a medicina era ligada também com bruxaria. Aí, quando o crente aceitava Jesus, como Lucas, deixava logo tudo e ia acompanhar Paulo. Aí Roma dizia: que crentes desgraçados são esses? Não querem dinheiro, não querem poder, não querem glória, não me adoram. Que negócio é esse?
Aí começaram a criar cartas para combater os crentes, dizendo que crente era canibal, que crente era doido, que crente se escondia nas cavernas, que crente comia pão dizendo que era Jesus. E aí começou as histórias para queimar. Mas quanto mais escreviam contra a igreja, mais a igreja crescia, porque a educação era forte. Eita glória, diga aí para o teu irmão, a educação era forte. Diga aí, a educação era forte. Hoje nós estamos com medo de tudo, irmãos. Na hora que tem um negocinho, um dia desse, quando teve ali no Tirirical, um negocinho que aí um irmão pregou, aí um feiticeiro foi lá, e aí andou atrás. Foi muito pastor que ligou, rapaz, não te entra nisso. Eu disse, irmão, é o irmão da igreja, se ele for preso, eu tenho que ser preso também. Aí quando eu chego na manhã, cedinho lá para a audiência, a primeira cara que eu vejo é a do irmão. Aí eu olhei para ele, tu está preparado, irmão? Eu disse, pastor, o que deve é? Eu estou preparado para ser preso, eu estou preparado para morrer. E eu disse, meu Deus do céu, e eu estava com medo. Sabe qual é o problema? Nós temos muita informação da Bíblia, mas pouco conteúdo dentro de nós. João 17,3 diz, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só. Você conhecer Bíblia, conhecer hebraico, conhecer latim, não quer dizer que você é educado espiritualmente. Leia o livro de Etta Linema. Leia o livro de Etta Linema, ela que na verdade era crítica da Bíblia, ela que rejeitava, adotou o método histórico crítico, mas um dia o testemunho de uma missionária tocou dentro dela na universidade, ela aceitou Jesus e jogou todos os livros dela fora, e agora escreve defendendo a palavra de Deus. A questão é a nossa Você está educado? Quem aqui está educado para morrer? Aí só um levantou a mão, eu vou levantar. Quem está educado para morrer? Se você ler Romanos 8, Paulo diz, nós somos entregues à morte o dia todo. Preste bem atenção, hoje a nossa educação, ela é fragmentária, ela é frágil. E aqui vocês podem observar que a educação secular, ela só prepara para cá. Diga comigo, a educação secular, ela só prepara para este mundo. Então você pode observar que Clemente de Roma vai tratar sobre a educação cristã. Você tem Tertuliano, que também ele vai trazer algo muito pesado, ele vai ser contra a educação clássica. Tertuliano é contra a educação clássica, e ele escreve um apanhado até para orientar sobre o batismo cristão. Aí você tem quem mais para ajudar? Você tem pastor de Hermas, você tem a Didaquê, você tem a carta de Barnabé, você tem todos os tratados dos pais da igreja. Os pais da igreja não abriram escolas, e sabe o que eles diziam? Criem seus filhos dentro de casa, com a palavra, com a oração e com a Bíblia. Eduquem eles na palavra de Deus. Quem aqui já foi para Israel visitar artes? Israel não tem artes. Israel tem a história, aonde Jesus, aonde os acontecimentos bíblicos, mas nunca produziram artes. Vocês se lembram de Mateus 24? Os discípulos chamam Jesus para ver o templo, a grandiosidade do templo. Mas os judeus entendiam que praticar arte era um tipo de idolatria. Aí quando você chega, os pais da igreja, muitos entendiam ser militar era errado, ser um professor do magistério era errado. Então naquela época tudo isso entrou. Claro que tinham os que eram suaves, mas Tertuliano vai ser muito pesado. Vocês sabem que Justino Mártir veio da filosofia, ele também tinha esse ideal. Mas eu estou dizendo que esses homens, todos os pais da igreja, não escreveram nada para tratar desse mundo. Eles só escreveram para tratar da educação que prepara o crente para o céu. Irmãos, isso é tão sério que quando você pega a educação clássica, a educação secular, vocês podem observar, Paulo diz em Colossenses 3 primeiro, se já ressuscitastes buscai as coisas que são de onde? De cima, e não as que são da terra. O Tertuliano enfrentou um problema porque não tinha escola, e como ele disse que era para os filhos ficarem em casa, aí disseram, mas como é que eles vão aprender a arte e o trabalho? Ele teve que ser forçado a permitir
Mas ele temia que a educação clássica, secular, atingisse os cristãos. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos aqui ao nosso texto. Paulo diz em Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus. Lá fora, direito é na academia. Lá fora, medicina é na academia. Lá fora, história é na academia. Eu não posso pegar, vou dar um exemplo da arqueologia. A arqueologia é uma ciência auxiliar da Bíblia, mas eu não preciso da arqueologia para provar a Bíblia. A Bíblia não precisa da arqueologia. É por isso que você nunca lê na Bíblia. Diz o arqueólogo, o paleontólogo, você já leu na Bíblia? Quem já leu na Bíblia? Diz Platão. Quem já leu na Bíblia? Diz Aristóteles. Você só vai encontrar o carimbo de Deus. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Porque isso aqui, levanta aí tua Bíblia, o livro que tem todas as matérias que te levam para o céu. Esse livro aqui é que te educa para a vida eterna. Sabe qual é o problema, pastor Zéu? Temos que estar alienados? Não, senhores, não, senhores, não podemos ser alienados, mas uma coisa é, nós não podemos perder o foco da educação nossa é o céu. Nós temos que ensinar a juventude para caminhar para o céu, temos que ensinar a juventude a caminhar para o céu. Eita, glória a Deus. Irmão, nós estamos perdendo a graça pelo céu. Quem das nossas crianças hoje anda cantando? Quem dos jovens anda cantando? Você lê o Peregrino de John Bunyan, é tão simples. Mas quem está caminhando para o céu? A educação do professor da escola dominical é para o céu. E eu vou dizer uma coisa, professor da escola dominical que não é crente, que não tem oração e que não tem Bíblia, ele vai ser apenas um pedagogo na sala de aula, um informante. Ele tem que ser o homem da Bíblia. Vamos para Efésios. Vamos lá, para me encerrar. Olha o que diz a Bíblia. Vamos às bases da nossa educação. Olha o que diz Efésios 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. Digam comigo bem forte. Diga comigo bem forte. A educação, para ser firme, ela tem que ter boa base. Vamos analisar aqui. Qual é a boa base da educação cristã? Vamos lá. Eu quero ouvir agora os professores. Qual é a boa... Ó o texto, olhe para o texto. Qual é? Vocês vão encontrar aí no verso 11. Qual é a boa base da educação cristã? Pronto, os professores me ajudem aqui. Quais são os pilares, os mestres da pedagogia inicial? Quais são eles? Vamos lá, os antigos, cite aí. Os criadores. Jardim de infância. Vamos lá, os pedagogos. Hein? Piaget. Olha aí, Piaget. Quem mais? Eu estou falando, é da base. Você tem que ir para a base. Não, vamos pegar só o Piaget. Quem mais? Sim, quem mais? Quem mais? Esses são os homens. Quando você vê a pessoa diz assim, a educação, aí o professor que é formado em pedagogia diz Paulo Freire, é assim? Diz o pedagogo A, diz o pedagogo B, é assim? E qual é a base da educação nossa? Diz Pedro, disse Paulo, disse João, disse o apóstolo. A base da nossa educação está lá em Efésios. A uns pôs Deus aonde? Na igreja. Vamos lá, quais são eles? A base nossa, qual é a base? Apóstolos, vamos lá, só quem tem boca bem forte para me encerrar. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Agora olhem para cá. Quem deu esses homens para a igreja? Foi a Universidade de Boston? Foi a Universidade de Harvard? Quem foi que deu? O Senhor Jesus. A uns pôs Deus. Sabe qual é o problema, gente? Olha para cá. A nossa educação está com erosão na base.
Tem professor que ele quer impressionar. Quando eu estava fazendo mestrado lá na Este, aí uma aluna assim pertinho de mim, um professor citou 50 livros em menos de meia hora. Aí ela disse: puxa, pastor Ziel, que cara. Eu disse: que cara. Ela disse: pastor, você não está admirado? Eu disse: não, isso é o trabalho dele. Pergunte para ele quantos anos ele tem de magistério. Aí ela não perguntou: professor, quantos anos o senhor ensina aqui? 40 anos. Ensinando a mesma coisinha. Matemática, todo o tempo, 2 mais 2 são quanto? E biologia, o corpo humano muda? Não. Aí todo o tempo ele vai só acrescentando. Agora a Bíblia, irmão, Bíblia pregar é negócio sério, dar estudo é negócio sério. Todo dia tem um que vem com a novidade. É por isso que tem um teólogo americano que diz que ninguém ganha prêmio Nobel de teologia, porque só quem sabe toda ela é Deus. Você não ganha prêmio de teologia. Aqui está o doutor em escatologia, ganhou o prêmio Nobel. Cada um, se você analisar, nós temos mais de 30 linhas escatológicas. E aí cada um quer ser. Teve um negocinho que um pastor falou, aí a briga está grande, vai ter tristeza no céu. Olha o tanto de debate. Cada um diz uma coisa. E no final está tudo a mesma salada. Por quê? Porque, primeiro, nunca foram lá no tribunal. Segundo, o texto é um alerta para que você não seja displicente. E terceiro, irmãos, é que o duelo é no céu, é no local, é nos ares. Nós não vamos entrar em detalhe. O que eu quero dizer aqui é que Deus não dá doutores para polêmicas. Deus não dá doutores para se amostrarem. Deus dá doutores para edificar a igreja dele. Eu quero pedir que cada professor da escola dominical, quando estiver diante de um aluno, saiba que ali está uma vida. É por isso que eu acho lindo, pastor Raposo, que quando Deus pega um professor, olha para cá, quando Jesus vai te botar para ser professor da escola dominical, está lá em 2 Coríntios 10, 4, 5, aí ele diz, observem bem, o Salmo diz que ele primeiro levou cativo o cativo. Jesus não te bota logo para tu ser professor não, aqui, porque se tu vier para cá com a tua bagagem, tu quer se amostrar. É por isso que ele deixa passar 40 anos para tu esquecer um bocado de coisa. Quando tu chega a ver a moitinha queimando, aí ele diz, quem é? Diz, não sou ninguém não. Diz, agora vem para cá que eu vou te usar. Não foi assim que ele fez com Moisés? Olha o que é que ele faz com Paulo. Sacode a cabeça de Paulo, um homem que tinha várias culturas, sacode Paulo, vira Paulo de cabeça para baixo. Quem é? Um doutorzão. Eu disse, eu sou Jesus. Não, mas eu estou perseguindo os crentes. Eu sou dono deles. O que é que eu faço, Jesus? Cadê o diplomão de Paulo? Cadê a culturona de Paulo? Aí sacudiu tanto que Paulo respondia, sabe onde? Filipenses 3,8. Quando você lê Filipenses 3,8, Paulo diz assim, mas por causa da sublimidade, eita irmão, isso aqui é lindo, por causa da sublimidade do quê? Do conhecimento de Cristo Jesus. Olha o possessivo, meu Senhor, eu larguei toda essa besteira. Dia desse eu estava ali na convenção, aí um pastor ia passando, ele estava sentado com outro pastor, agora na convenção, aí ele sentado com outro pastor, explicando a coisa com o pastor, e o pastor, meu Deus, e tem isso? Aí eu disse, ele está lendo o livro de ouro. Aí ele olhou assim para mim, tudo ligado à cabala, ao judaísmo, não é isso, pastor? Ele disse, onde é que tu sabe isso? Eu disse, ligo para isso não, pastor, isso aí é esoterismo. Nós estamos assim com um bocado de doutor, irmão, que quer impressionar, porque a Bíblia não funciona mais para eles. Então, para impressionar, usa o esoterismo, usa técnicas, e aí Deus diz assim, quem está botando sou eu, e se ele bota, tu só pode dizer o que ele diz, e se ele bota, tu só pode falar o que ele determina. Olha, primeiramente, vamos lá, apóstolos, olha para cá, apóstolo aqui, vocês já sabem, é o atual missionário. Os apóstolos da figura de Jesus passaram, mas antes que Jesus coloque, o que é que ele faz? Salmo 68, 18, levou cativo o cativo, ele te pega primeiro, olha para cá, vou dizer uma coisa para vocês, professor que não é convertido, que não é transformado, se ele não passar pelo cativeiro de Jesus,
ele não vai prestar para dar aula. Ele vai ensinar os crentes a beber cerveja. Dia desse eu estava lá, aí o irmão disse assim: pastor Zé, é bom o senhor visitar a escola dominical, a sala tal. Eu disse: eu estou todo dia aqui, irmão. Não, mas todo domingo. Não, mas o senhor está dando aqui na frente. Tem um professor aí que ensina que pode beber. Eu disse: pode um dia um negócio desse. Aí pronto. Aí eu fui lá na sala. Aí eu tive que explicar. O problema são as nossas bases. Tem erosão nas bases. Tem muita gente que está vindo para cá com um monte de ensino velho. E olhem para cá, nunca, escute o que eu vou dizer aqui. Eu li um livro e eu aconselho vocês: leiam um livro de teologia bíblica. Alunos que leem teologia sistemática sem fazer teologia bíblica, a teologia dele não presta. Outra, nunca leia teologia sem primeiro conhecer a Bíblia, porque você vai citar só teologia, e teologia não é Bíblia. Teologia sistemática, todo mundo pode escrever o que quiser nela. Teologia histórica, teologia filosófica, teologia, pronto, eles vão escrever o que eles quiserem e vão ter erro. Se você pegar a teologia de Strong, recomendada também pelo pastor Antônio Gilberto, claro que ele fez o endosso devido à estrutura, mais de 100 anos, mas a teologia de Strong tem muitas coisas que nós não podemos beber nela. Se você pegar, por exemplo, a teologia sistemática de Henry, também não dá para nós, tem muita coisa errada nela. Se você pegar a teologia de Wayne Grudem, tem muita coisa boa, mas para nós assembleianos, não vai bater com a nossa fé. Pegue Charles Finney. Ah, pastor, não posso ler? Pode ler, mas você tem que entender que se você vier para cá com um problema na base, você vai ser problemático para a doutrina pentecostal. Primeiro ponto, você tem que saber isso. Você tem que ver a base, irmão, é tão lindo a base. Filipe evangelizou. Aí quando você vai para Atos 21:8, aí a Bíblia diz: e nós partimos com Paulo, no outro dia chegamos a Cesareia, e entramos na casa. Eu acho lindo isso. Por que esses detalhes? Entramos na casa de quem? Filipe, o quê? O que era um dos 7, ou seja, ao histórico, ou seja, a base não mudou, continuou o mesminho. Ele ainda era evangelista e a casa dele virou uma igreja pentecostal, que a Bíblia diz que até as meninas profetizavam. Está lá ou não está? Na tua casa ainda os meninos glorificam a Deus? Na tua casa o professor amanhece o dia lendo a lição ou a Bíblia, glorificando o nome de Jesus? Um dia um professor, vou encerrar com essa, eu ia me dizer muita coisa, mas amanhã eu termino. Um dia um professor chegou com 10 livros na escola dominical. Eu disse: o que é isso aí, irmão? Hoje tem polêmica. Meu irmão, Deus abençoe.